Shalom, queridos. Estamos entrando agora no sexto capítulo de Gênesis, ou seja, capítulo número 6 de Gênesis. Louva ao Senhor, louvado seja o nome dele. Pai, muito obrigada por esse discipulado, por essa reforma no Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. O Senhor é o reformador dos reformadores. Continua com a tua grande e maravilhosa obra, enchendo os nossos corações de ti, porque sabemos que a palavra é Jesus. Te agradeço porque o Senhor está tirando todo tipo de retaliação direcionada a nós e aos discipuladores, relacionada aos discípulos desse ministério. Nenhuma retaliação prevalecerá contra as nossas vidas. Eu oro e agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estamos aqui com o capítulo 6 de Gênesis. Esse capítulo é um capítulo que depende muito da nossa interpretação. Se nós interpretarmos esse capítulo, como qualquer capítulo da Bíblia, mas esse é mais sério ainda a situação. Se houver uma interpretação errada, nós estaremos detonando com todo o livro de Gênesis. Então, temos que estar atentos ao que Deus está falando. Sabemos que tem algumas pessoas que estudaram mais um pouco, se aprofundaram mais um pouco. Essas pessoas, elas não são pregadoras, elas não são pessoas que estão na frente do povo ensinando, elas estão reservadas em lugares especiais, onde elas passam dias e noites concentradas na teologia, procurando trazer esclarecimentos para nós. E nós louvamos a Deus por isso. A fonte onde eu procuro esses conhecimentos, claro que na direção do Espírito Santo, é a escola Charles Spurgeon. Então vamos aqui, né? Esse capítulo tem que ter muito cuidado. Nós vemos que Deus está falando aqui, capítulo 6, dizendo assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhos, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, eram eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Bem, aqui nós já começamos aqui com a dificuldade para muitos, né? Quando se fala filho dos homens, é tanta interpretação, mas segundo os estudos sérios de pessoas comprometidas com a palavra, de teólogos comprometidos, garantem que aqui são os filhos de Deus, os filhos de Deus são os que vieram da descendência de Sete, e os filhos dos homens, a descendência de Caim. Então, houve uma mistura aí, não? Eles se encontraram. Nós sabemos que só há uma raça, porém, etnias são muitas. Então, pessoas que estão em vários lugares podem se encontrarem. Famílias que estão em vários lugares, aí são as etnias, que estão situadas em vários lugares, podem se encontrarem. É o que aconteceu aqui com a descendência de Caim e de Abel. A de Caim, filho dos homens. A de Abel, filho de Deus. Vocês podem encontrar essa expressão filho de Deus no livro de Jó, no livro de Salmos, e pode ver uma outra interpretação. No livro de Jó, está tendo lá um comentário sobre filhos de Deus, tratando de anjos e demônios, no livro de Jó. No Salmos, está falando somente de anjos, filhos de Deus sendo somente os anjos. Então, a gente tem que interpretar como está aqui nesse capítulo 6. Aqui no capítulo 6 não está falando desses anjos e demônios que fala lá no livro de Jó, e nem desses anjos, tão somente anjos, que falam no livro dos Salmos. Se a gente interpretar isso errado, pode detonar toda a interpretação, toda a validade do livro de Gênesis. Então, saibam disso, vamos saber disso sempre, lembrar disso sempre, porque é a escola confiável, a escola que nós estamos buscando ajuda, que é a de Charles Spurgeon. Então, queridos, vemos aqui que já dá para interpretar correto, né? Vocês já estão sabendo. Quando veio falar filhos dos homens aqui no capítulo 6, já sabe, são os descendentes de Caim. Filhos de Deus, os descendentes de Sete.
Então Deus disse que ia parar com tudo, ia tá falando aqui, e eles se encontraram e não foi agradável a Deus isso, essas etnias, né? Eles vieram com os seus descendentes, e aí agora se encontrou com os descendentes de Caim, com de Caim e com de Sete. E aí Deus não se agradou disso. Era algo santo com profano. A descendência de Caim era maldita e a de Sete bendita. E aí Deus fica muito triste quando você vê a palavra arrepender-se. Não existe arrependimento em Deus. Deus não se arrepende. Deus não tem nada para surpreender. Ele já sabe tudo o que vai fazer, tudo como era antes, como é agora e como é depois. Então ele não tem motivo para se arrepender de nada. Aqui no hebraico, a palavra nahan está mostrando entristecer. A interpretação não está correta. Por isso que é necessário se estudar teologia ou se aproximar de alguém que estuda, para poder não estar fazendo doutrinas erradas, heresias por aí afora. Então aqui não é que Deus se arrependeu, Deus se entristeceu, é bem diferente. A palavra nahan, em hebraico, quer dizer entristeceu. E quando tem uma outra palavra para arrepender-se, que é de uma maneira mais forte, mas aqui é uma maneira mais branda, aqui interpreta-se como entristeceu. Se em qualquer parte da Bíblia que estiver falando Deus se arrependeu, a interpretação está errada, não colocar a palavra certa como deveria ser colocada. A Bíblia é toda certa. Agora não se esqueça que ela foi escrita em hebraico e foi escrita em grego, no hebraico no Antigo Testamento, que é onde nós estamos estudando, e em grego no Novo Testamento. Então não é a Bíblia que está errada, foi quem interpretou e colocou uma palavrinha que não convém de jeito nenhum dizer que Deus se arrependeu. Não pode, Deus não se arrepende de nada. Ele não faz nada errado, como é que ele vai se arrepender? Então Noé, ele pregou 100 anos. Eu estou fazendo assim alguns comentários rápidos, porque a leitura vocês podem fazer tranquilo. Estou dando algumas explicações de assuntos aqui do capítulo, de parte do capítulo, que pode você não entender, como eu também posso não entender, e a gente, buscando a ajuda do Espírito Santo, ele nos orienta a ir para junto dos teólogos, porque eles não estudaram em vão. Deus deu sabedoria para eles, para se aprofundarem nos assuntos da palavra, que muitos aqui podem interpretar errado. Sabemos que tem muitas interpretações erradas, por isso que tem tanta heresia, uma igreja em cada esquina, por causa das interpretações da Bíblia. Uma igreja em cada esquina, eu estou falando daqueles que saem de uma denominação por causa das suas heresias que não são aceitas e chega numa esquina qualquer e monta a sua congregação e ali continua com aquela ideia errada, em vez de procurar estudar e se consertar, não, sai zangado e faz um lugarzinho lá qualquer, em ponta de beco, e ali começa a levar o povo à heresia. Tenha cuidado com isso. Se aproxime daquele que está estudando teologia para poder não estar fazendo interpretação da Bíblia errada. E tem que ser escola de teologia confiável, não vá para qualquer uma, procure orientação dos seus apóstolos, para que você não possa estar enveredando para uma escola de teologia também cheia de heresia, de interpretações erradas. Você sabe que existe de tudo, não é? Então tenha cuidado. Então pronto, está resolvido aqui um ponto polêmico, que é esse início. Já se sabe quem eram os filhos de Deus e os filhos dos homens, sabe que Deus ficou triste de haver essa situação, e quis terminar com tudo. E aí ele chama um homem chamado, ele procura um homem, que é claro que Deus já sabia, que no meio desse pessoal todo, somente Noé não se misturou. Por isso que ele é o justo, e Deus procurou o íntegro. Porque Noé era íntegro, porque do mesmo jeito que ele era na frente da esposa, ele era fora quando estava longe dela. Do mesmo jeito que ele era quando estava com os filhos, ele era quando estava longe dos filhos. Então, não, ser íntegro é isso. É você ser o mesmo diante de Deus em qualquer circunstância. Isso é ser íntegro. Então, Noé foi esse. Noé, essa corrupção toda, onde estava se misturando os cetistas, que Noé veio do cetista, da geração dos cetistas,
Os setistas se misturando com os cainitas, Noé ficou firme ali com o seu propósito de continuar crendo na promessa de Gênesis 3,15. Porque a diferença dos setistas para os cainitas é que os cainitas não creram na promessa de Gênesis 3,15. E, os setistas creram. Gênesis 3,15 é o próprio Evangelho. É Deus anunciando que Jesus Cristo haveria de vir. Então, todos que foram salvos, que foram aceitos por Deus na antiga aliança, foram aqueles que se mantiveram firmes na promessa de Gênesis 3,15. Agora nós vemos que Noé foi escolhido aqui a partir do versículo 9. Eu não vou ficar dando os detalhes aqui de cada versículo, porque isso aqui é fácil, vocês vão ler o tamanho, a medida da. Vai ouvir Deus falando aqui com Noé, falando as medidas da arca, dizendo tudo como é que deveria ser, o tamanho, o comprimento, tudo. Isso aí é coisa que é fácil de ler, fácil de entender. O que eu tinha que dizer mesmo, que eu acho, né? Não sei nem se é realmente isso, mas eu acho assim que a maioria das pessoas ainda não sabiam. Se bem que os meus discípulos vêm no púlpito eu falando, nesse ministério todos já ouviram falando isso. Mas, agora no discipulado, talvez tenha alguém que ainda não sabia disso. Eu quero pedir a vocês que tudo que eu falar aqui no discipulado seja dito na presença dos discípulos do ministério. Eu sei que vocês não vão fazer nenhum engano, mas eu quero lembrar para vocês que é tudo, tudo é tudo. Tudo que eu falar aqui é porque é necessário. E quanto que Deus vai fazer mais é com a sua leitura da Bíblia, com eles, e Deus pode trazer naquele momento da leitura, alguma parte para você aplicar, para você mostrar como é que deve ser na vida deles, porque a gente lê a Bíblia para ter lições onde vai ser aplicado em nossas vidas. Aqui eu não dou esses detalhes, estou dando apenas as partes mais difíceis, e vocês aí lendo, é preciso vocês lerem, né? Quando você vai ver as medidas da arca, você vai ver como Deus gosta de tudo correto, tudo ordenado, tudo em ordem, né? Das medidas todas, diz tudo para Noé, detalhe por detalhe. Isso aí é uma lição para nós. Como, por exemplo, eu comecei o discipulado, primeiro, vou abrir um parênteses aqui para vocês. Eu comecei o primeiro vídeo, que foi no dia 4 de maio, eu comecei muito agitada, como se eu estivesse pregando. E aí, foi longo o vídeo teve mais de 40 minutos. Aí eu, repassando tudo, porque eu não quero fazer a obra de Deus de maneira relaxada, vou repassando os vídeos, vendo onde foi que eu falhei. Resultado, eu vi que o vídeo do dia 4 de maio, seria o primeiro discipulado de cada um de vocês, estava muito longo e com muita informação. Eu resolvi aproveitar que a maioria não tinha ainda aderido ao discipulado em vídeos, muita gente que não tinha começado, e agora que nós estamos mais organizados, creio que ainda tem muita coisa para organizar, mas só o fato de nós termos agora o seminário dos discípulos, um grupo onde todas as informações que eu preciso dar a vocês estudando. Então agora eu me senti no direito de fazer um concerto também no meu discipulado. Eu comecei agitada porque eu estava debaixo de uma pressão terrível de rejeição da reforma. A reforma não tem nada de errado, eu só estou introduzindo discipulado no ministério com seriedade, um discipulado semanal, que muitos não faziam, eu só estou colocando as coisas no lugar. Afinal de contas, Jesus Cristo está voltando. Ou será que estão esquecidos do que está escrito em Atos 1:11? Que da mesma maneira como ele subiu, ele vai voltar, e que vem buscar a igreja? Como é que nós podemos prosseguir numa mesmice, vendo as coisas desconcertadas e continuar? Então, nós somos discípulos, nossos mentores é o apóstolo René e Ana Marita Terra Nova. E eles têm uma sequência de Bíblia, eles estudam Bíblia, eles mostram tudo sobre Israel. E como eu vou mostrar tudo sobre Israel se eu não começar a Bíblia desde Gênesis? Para poder a gente amar Israel, tem que conhecer, saber toda a trajetória do Senhor, saber que Jesus Cristo, a única obra dele, não vou chegar ali na terra, viver 33 anos e chegar numa cruz. A obra dele está desde Gênesis, porque ele é Deus. Então aqui está tudo sobre ele, desde Gênesis até Apocalipse é Jesus.
Então, nós vamos nos organizando aos poucos. Então, eu espero que haja compreensão de todos vocês, por eu estar com a reforma também no discipulado. Coloquei agora os vídeos que geralmente é de 20 a 30 minutos, e com mais tranquilidade, mais calma, porque eu estou me sentindo mais segura, graças a Deus. Tem os fiéis que estão vindo a mim falando o que eu estou fazendo, pedindo explicação, vendo aquilo que não estão sabendo, procurando informação, vindo a mim no privado para saber detalhes do que eu estou querendo que faça. Então, eu já estou me sentindo mais segura, porque não é fácil. Reforma dói. E você que vai entrando com a reforma recebe toda a carga. Então, o primeiro discipulado estava assim, muito agitada. Então, agora, com calma, a gente vai de capítulo em capítulo de Gênesis. Hoje, o capítulo 6, tão pequenininho. Qualquer dúvida, é só perguntar. Não esquecer que o comentário dos discípulos e do discipulador é lá no vídeo, onde tem a palavra comentários. Você coloca o capítulo que você estudou naquela semana. Só isso. Não precisa falar mais nada. Estudamos nessa semana capítulo tal. Aí bota o capítulo, logo ao lado vai colocar entre parênteses o nome do seu discipulador. Isso é muito importante. Eu quero ver como é que está sendo o discipulado, se os discípulos estão interagindo. Eu quero saber quem é o discipulador de quem é quem, que eu não sei. É um mundo de gente. Eu estou falando apenas por internet. Eu preciso, pelo menos, ter uma ideia do que está acontecendo, para que eu possa estar me organizando, para que eu possa visitar os discipulados, saber quem é discípulo de quem, saber o que é que eu vou falar quando chegar. Por exemplo, eu chego para um discipulador, onde no celular, lá no vídeo, não tem nenhum comentário dos discípulos, eu vou saber logo que é um discipulado onde não está havendo obediência, porque a ordem é que todos estejam comentando lá no vídeo e colocando lá do nome do discipulador. Então, eu vou chegar nesse discipulado e aí vou falar novamente, porque o que eu pretendo é que haja obediência, porque desde o princípio Deus requer obediência. Não foi por causa da desobediência que o mundo chegou a esse caos, que o pecado entrou. O pecado não foi relação sexual de Adão e Eva. O pecado não foi outra coisa senão a desobediência de uma coisa simples, uma fruta que eles comeram. Então, isso aqui é coisa simples. Simplesmente um não fazer daquilo que eu estou mandando é uma desobediência. Aí eu vou saber avaliar o discipulado de fulano ou de ciclano. Eu preciso que os nomes estejam lá dizendo na internet, lá no vídeo, discípulo de fulana. Isso está honrando, quando faz isso, está honrando o discipulador, porque esse discipulador vai mostrar que o seu discipulado está fluindo, eu vou saber disso, e quando eu visitar, eu vou elogiar. E aqueles que não estiverem, é claro que eu vou visitar e vou novamente convocá-los a fazer o que eu estou pedindo, porque eu tenho certeza que o Senhor quer mesmo que haja obediência. Está escrito na palavra, em Romanos, capítulo 12, né? Capítulo 12. Não estou bem lembrando do capítulo, né? Mas eu sei que está escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos que a autoridade, sendo boa ou má, é para ser obedecida. Graças a Deus que eu não sou uma autoridade má, pelo menos dentro desse assunto, eu estou querendo o melhor para todos. Estudo da palavra. E querendo que honre seus discipuladores, obedecendo e colocando comentário lá no vídeo no YouTube. E colocando ao lado o nome do discipulador. Ficou bem claro? Quanto ao relatório, vocês já sabem. Eu prefiro, né, meu gosto, meu prazer, que seja um áudio pequeno, não precisa ter longo, onde você faz pergunta para 2 ou 3 discípulos, perguntas pequenas, eles respondem, isso me dá um ânimo, né, ver que vocês estão estudando, que os discípulos estão respondendo ali, dá muita alegria. Eu tenho uma discípula que fez isso, eu fiquei muito feliz. Mas não é obrigatório. Se você acha que não deve fazer assim, para alegrar o meu coração, eu fico muito feliz com isso, né, de ver as vozes dos discípulos, ver o discipulador perguntando, não tem problema. Aí cada qual decide, contando que haja um relatório e que haja o dia e o horário que faz o discipulado para que eu possa visitar. Lembre-se que eu estou na última etapa da minha vida e o meu tempo, não crio netos, o meu tempo é todo para o ministério. Então, por favor, me permitam visitar os seus discipulados, dizendo o dia e o horário, ainda me chamando, né, para eu ir com mais ânimo ainda, porque não quero que seja uma coisa forçada, que eu vou na tora porque está dizendo que tem que ir, não. Eu quero que vocês tenham prazer em me receber no discipulado,
Afinal de contas, não fazer outra coisa a não ser fazer comentários do que nós estamos fazendo através do Espírito Santo, que é o estudo da palavra. Deus abençoe a todos. O amor de Deus, nosso Pai. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Louvado seja Deus. Amém.